Quando pensamos no Egito, a primeira imagem que vem à mente são as majestosas pirâmides, símbolos eternos de uma civilização fascinante. Mas o Egito é muito mais do que monumentos antigos. É uma terra onde a história pulsa através do tempo, moldada pela grandiosa força do rio Nilo, que há milênios sustenta a vida, a cultura e o desenvolvimento de um povo único. Imagine a importância vital desse rio para a humanidade, a fonte que transformou um deserto árido em um berço de civilizações poderosas. Além do Nilo, o Egito guarda templos impressionantes como Luxor, Karnak e Abu Simbel. Verdadeiros santuários da religiosidade e da arquitetura que encantam e impressionam visitantes do mundo inteiro. Esses monumentos são testemunhos vivos de uma herança que resiste ao tempo. Para quem quer ir além dos templos, os museus do Cairo, com seu acervo riquíssimo, incluindo os tesouros do faraó Tutankhamon, e o novo Grande Museu Egípcio, revelam os segredos de uma cultura milenar, preservando o passado para iluminar o presente. Mas o Egito não é só história. Seus desertos, como o imponente Saara e o surreal Deserto Branco, guardam paisagens naturais únicas, onde o silêncio e a vastidão inspiram uma sensação de eternidade. Nos oásis como Siwa e Baharia, comunidades tradicionais mantêm vivas culturas ancestrais em meio ao deserto. E, para completar, o Mar Vermelho oferece praias deslumbrantes, mergulhos incríveis e recifes coloridos que transformam o Egito também em um destino de natureza e aventura. Este é o Egito, um convite irresistível para explorar passado, presente e natureza em uma experiência inesquecível. O Rio Nilo, a veia que sustentou a civilização egípcia. O Rio Nilo não é apenas o rio mais longo do mundo, mas também o verdadeiro coração que deu vida à civilização egípcia por milênios. Sem ele, seria praticamente impossível imaginar o surgimento e o florescimento do Egito antigo em meio ao deserto escaldante do norte da África. O Nilo foi muito mais do que um rio. Foi a fonte de sustento, de espiritualidade, de comércio, de cultura e até mesmo de estabilidade política para todo o povo egípcio. Todos os anos, de forma quase milagrosa, o Nilo transbordava, inundando suas margens e cobrindo os campos com uma camada espessa de lodo fértil, rico em nutrientes. Esse fenômeno, chamado de cheia anual do Nilo, era fundamental para a agricultura. Quando as águas recuavam, deixavam para trás um solo perfeito para o cultivo de trigo, cevada, linho, legumes e outros alimentos essenciais. Essa regularidade fez com que o Egito se tornasse conhecido na antiguidade como o celeiro do mundo antigo. A dependência do Nilo era tão profunda que os egípcios desenvolveram um sistema sofisticado de medições chamado nilômetro, que permitia prever o nível das cheias. Se a cheia fosse muito baixa, havia fome. Se fosse excessiva, poderia destruir plantações e vilarejos. Assim, o equilíbrio das águas era considerado um presente dos deuses e, ao mesmo tempo, um sinal da ordem cósmica mantida pelo faraó, representante divino na terra. Além da agricultura, o Nilo era a principal via de transporte. Suas águas eram navegadas por barcos de madeira, papiro ou embarcações maiores, que transportavam pessoas, alimentos, pedras, mercadorias e soldados. Era mais fácil e rápido viajar pelo rio do que por terra, dada a aridez e as dificuldades do deserto. Esse fator foi crucial para a unificação do Alto e do Baixo Egito, permitindo a integração econômica, cultural e administrativa de todo o território. O rio também possuía um papel central na espiritualidade egípcia. Ele era visto como uma manifestação dos deuses e um espelho dos ciclos da vida e da morte. Sua direção de fluxo, do sul para o norte, contrastava com a rota do Sol, que se movia de leste para oeste, criando uma dualidade simbólica entre vida, nascente, e morte, poente. Por isso, as cidades dos vivos, como templos e residências, eram construídas na margem leste, enquanto as necrópolis e túmulos dos mortos ficavam na margem oeste. O Nilo era ainda fonte de alimento direto. Peixes, aves aquáticas e plantas como o papiro não só alimentavam o povo, mas também forneciam matéria-prima
para a fabricação de cestos, embarcações, sandálias, cordas e principalmente papel, o famoso papiro egípcio que revolucionou a escrita e a administração. Em suma, o Nilo não era apenas uma questão geográfica, mas um elemento essencial para a própria identidade do Egito. Sem ele, não teria existido a grandeza dos templos, das pirâmides, dos exércitos, nem da rica cultura egípcia. O Nilo era e continua sendo a veia pulsante que sustentou e moldou uma das civilizações mais extraordinárias da história da humanidade. Oásis de Siwa, cultura e tradição. O Oásis de Siwa, localizado no deserto ocidental do Egito, próximo à fronteira com a Líbia, é um dos destinos mais misteriosos e encantadores do país. Isolado durante séculos, Siwa desenvolveu uma cultura própria, marcada pela influência dos povos berberes, que até hoje preservam tradições, língua e costumes distintos do restante do Egito. Este refúgio verde em meio ao mar de areia não é apenas um espetáculo natural, mas também um verdadeiro patrimônio cultural e histórico. Ao chegar ao oásis, o viajante se depara com uma paisagem surreal. São dezenas de fontes termais, lagos de água salgada e vastos campos de palmeiras e oliveiras que parecem surgir como um milagre em meio ao deserto. Essas águas, algumas quentes, outras incrivelmente frias, são usadas tanto para relaxamento quanto para fins terapêuticos. Os moradores locais acreditam que elas possuem propriedades curativas, atraindo visitantes que buscam bem-estar e equilíbrio. Mas Siwa não é apenas natureza, é também história viva. No coração do oásis está o famoso Templo do Oráculo de Amon, uma construção que remonta ao século VI a.C. Este templo ganhou notoriedade mundial quando foi visitado por Alexandre, o Grande, em 331 a.C. Segundo relatos históricos, Alexandre percorreu o deserto até Siwa em busca da confirmação de sua linhagem divina. O oráculo confirmou que ele era filho de Zeus Amon, o que fortaleceu seu poder e sua legitimidade como governante do Egito e de outros territórios. Além do templo, Siwa guarda outros tesouros arqueológicos, como a antiga fortaleza de Shali, feita de uma mistura de barro e sal chamada Kershef. Embora em ruínas, Shali ainda impressiona pela engenhosidade de sua construção, projetada para suportar o clima árido e proteger os moradores contra invasores e tempestades de areia. A cultura local é outro elemento que torna Siwa um lugar verdadeiramente especial. A população fala um dialeto berbere próprio, o Siwi, que é completamente diferente do árabe egípcio. As tradições são mantidas com orgulho. Os trajes típicos, as danças, a música e principalmente a culinária local, rica em tâmaras, azeitonas, pães artesanais e pratos preparados de forma comunitária. Um dos aspectos mais interessantes da cultura de Siwa é o papel das mulheres, que aqui tem uma presença forte e marcante, apesar das tradições conservadoras. A confecção de artesanatos, bordados e joias é uma atividade dominada pelas mulheres, que também participam ativamente da organização das celebrações locais, como o Festival da Lua, uma festividade que reúne toda a comunidade em rituais de agradecimento, música e danças que atravessam gerações. Por fim, Siwa é um convite à contemplação e à conexão com algo mais profundo. É um lugar onde o tempo parece ter parado, permitindo ao visitante mergulhar em um universo de tradições, espiritualidade e uma natureza que desafia as leis do deserto. Visitar o oásis de Siwa é mais do que uma viagem geográfica. É uma imersão em uma cultura milenar que resiste, viva e pulsante, no coração do Saara egípcio. Mar Vermelho. Praias, mergulho e recifes de corais. O Mar Vermelho é um dos grandes tesouros naturais do Egito e um dos destinos turísticos mais populares do país. Com águas cristalinas, uma biodiversidade marinha impressionante e uma costa que oferece praias paradisíacas, o Mar Vermelho atrai milhões de visitantes anualmente, especialmente amantes do mergulho, snorkeling e esportes aquáticos. Suas cidades litorâneas, como Sharm el-Sheikh, Hurghada e Marsa Alam,
são pontos estratégicos que combinam infraestrutura turística moderna com belezas naturais incomparáveis. O que torna o Mar Vermelho tão especial é sua incrível diversidade de vida marinha e seus recifes de corais, considerados alguns dos mais ricos e preservados do mundo. A temperatura das águas, que se mantém quente ao longo do ano, cria um ambiente ideal para uma variedade de espécies. Peixes coloridos, tartarugas marinhas, golfinhos, arraias e até tubarões podem ser encontrados nesse ecossistema único. Para os mergulhadores, explorar esses recifes é como entrar em um aquário natural de grandes dimensões, com visibilidade excelente e paisagens subaquáticas deslumbrantes. Os recifes de corais no Mar Vermelho não são apenas visualmente espetaculares, mas também fundamentais para a saúde do ambiente marinho. Eles funcionam como berçários para muitas espécies e protegem a costa contra a erosão. Além disso, esses ecossistemas têm grande importância econômica, pois sustentam atividades de pesca e turismo que movimentam a região. As cidades litorâneas egípcias no Mar Vermelho são altamente preparadas para o turismo, oferecendo desde resorts luxuosos até opções mais acessíveis para viajantes de todos os perfis. Sharm el-Sheikh, por exemplo, é famosa por sua vida noturna vibrante, hotéis 5 estrelas, centros de mergulho certificados e praias de areia branca. Já Hurghada é conhecida por seu calçadão animado, opções gastronômicas variadas e ampla oferta de esportes aquáticos. Marsa Alam, por sua vez, é uma escolha mais tranquila e menos explorada, perfeita para quem busca contato mais íntimo com a natureza e passeios ecológicos. Além do mergulho tradicional, o Mar Vermelho oferece outras atividades aquáticas que encantam os visitantes, como o snorkeling, ideal para quem quer observar a vida marinha sem a necessidade de equipamentos complexos. Windsurf, kitesurf e passeios de barco também são bastante populares, proporcionando experiências inesquecíveis para todas as idades. O Mar Vermelho também tem um papel importante na conservação ambiental. Vários parques marinhos foram criados para proteger os recifes e as espécies que vivem nessa região, promovendo o turismo sustentável e garantindo que as futuras gerações possam continuar desfrutando dessa maravilha natural. Projetos de educação ambiental e programas de proteção marinha ajudam a conscientizar tanto turistas quanto moradores locais sobre a importância da preservação. Em resumo, o Mar Vermelho no Egito é muito mais do que um destino de praia. É um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e da aventura. Suas águas cristalinas, recifes exuberantes e vida marinha diversificada fazem dele um dos principais cartões postais do país, oferecendo experiências únicas que combinam lazer, esporte e contato profundo com a natureza. Seja para relaxar nas praias, explorar o mundo subaquático ou se aventurar em esportes aquáticos, o Mar Vermelho é um convite irrecusável para descobrir o lado mais vibrante e colorido do Egito. Templos monumentais do Egito, obras eternas da humanidade. Os templos monumentais do Egito são testemunhos imponentes da grandiosidade, espiritualidade e engenhosidade dessa civilização milenar. Mais do que simples construções, eles eram considerados moradas dos deuses na terra, locais sagrados onde se realizavam rituais, oferendas e cerimônias que mantinham o equilíbrio entre o mundo humano e o divino. Cada templo egípcio era planejado para refletir conceitos religiosos profundos. Sua arquitetura seguia princípios simbólicos que representavam a criação do universo segundo a cosmovisão egípcia. O pátio aberto simbolizava o mundo físico. A sala hipostila, repleta de colunas, representava a transição para o mundo espiritual. E o santuário interno, escuro e isolado, era considerado o lugar onde habitava a divindade principal. Entre os templos mais grandiosos destaca-se o Templo de Karnak, em Luxor. Este é, sem dúvida, o maior complexo religioso da antiguidade. Dedicado ao deus Amon, Karnak foi construído ao longo de mais de 2000 anos por diversos faraós. Suas colunas gigantescas, obeliscos e pórticos hipóstilos impressionam não só pelo tamanho,
mas pela precisão de sua construção. Passear por Karnak é como caminhar pelas páginas da história do Egito, cercado de hieróglifos que narram batalhas, oferendas e celebrações. Outro templo igualmente icônico é o Templo de Luxor, localizado também na margem oriental do Nilo. Diferente de Karnak, que era dedicado aos deuses, Luxor tinha uma função mais simbólica e espiritual, sendo o local onde os faraós eram espiritualmente coroados. Durante o festival de Opet, as estátuas dos deuses de Karnak eram levadas até Luxor, simbolizando a renovação do poder real. Indo para o sul, em Aswan, encontra-se o magnífico templo de Philae, dedicado à deusa Ísis. Localizado originalmente numa ilha, ele foi transferido para outra ilha próxima devido à construção da represa de Aswan. Philae encanta por sua beleza, equilíbrio e pela história da devoção à deusa Ísis, que era uma das mais veneradas do Egito, ligada ao amor, maternidade e magia. Mais ao sul ainda, próximo à fronteira com o Sudão, estão os impressionantes templos de Abu Simbel, construídos pelo faraó Ramsés II. Esculpidos diretamente na rocha, esses templos são verdadeiros prodígios da engenharia antiga. Na fachada do templo principal, 4 colossos do próprio Ramsés, cada um com mais de 20 metros de altura, guardam a entrada. Abu Simbel também é famoso pelo fenômeno solar que, 2 vezes ao ano, ilumina o interior do templo, alcançando a estátua do faraó e dos deuses com ele alinhados. Os templos de Edfu, dedicado a Horus, e Com Ombo, dedicado a Sobek e Horus, também são joias arqueológicas que contam histórias sobre a mitologia, as crenças e o cotidiano do povo egípcio. Esses templos não eram locais abertos ao público. Apenas sacerdotes, faraós e alguns poucos autorizados tinham acesso aos espaços mais sagrados. O povo comum participava dos festivais e celebrações nas áreas externas. Visitar esses templos hoje é uma experiência que conecta o visitante com a grandeza espiritual e arquitetônica do Antigo Egito. Cada detalhe esculpido nas paredes, cada pilar, cada obelisco, conta não só a história dos faraós, mas também revela uma civilização que buscava, acima de tudo, a harmonia com os deuses e a eternidade. Vale dos Reis e o mistério das tumbas dos faraós. O Vale dos Reis é um dos lugares mais enigmáticos e fascinantes do Egito. Localizado na margem oeste do rio Nilo, próximo à cidade de Luxor, este vale árido e montanhoso guarda os segredos de muitos dos faraós do Novo Império, período que abrange aproximadamente de 1550 a 1070 a.C. Durante séculos, os reis do Egito escolheram esse local para construir suas tumbas, longe das vistas e, teoricamente, protegidas dos saqueadores. Diferente das pirâmides do Antigo Império, que eram estruturas visíveis e grandiosas, os túmulos no Vale dos Reis foram construídos no subsolo, escavados nas rochas. A escolha desse formato tinha tanto razões práticas, tentar evitar saques, quanto simbólicas. Na crença egípcia, o oeste era associado ao pôr do sol e, portanto, ao mundo dos mortos. O objetivo desses túmulos era garantir uma passagem segura e bem-sucedida dos faraós para a vida eterna. O interior das tumbas impressiona até hoje. Longos corredores e câmaras estão ricamente decorados com pinturas e baixos relevos que retratam cenas do Livro dos Mortos, do Livro das Portas, do Livro da Terra e outros textos sagrados. Essas ilustrações não eram apenas decorativas, mas sim guias espirituais. Elas ajudavam o faraó a enfrentar os desafios do além, atravessando o submundo, superando seres demoníacos e, finalmente, alcançando a imortalidade ao lado dos deuses. O Vale dos Reis abriga mais de 60 tumbas conhecidas, variando de simples covas a complexos com dezenas de salas. Algumas das mais famosas pertencem a faraós como Ramsés II, Seti-Preu, Amenófis II, Tutmés III e, sem dúvida, Tutankhamon, cuja tumba é a mais célebre do mundo. A descoberta da tumba de Tutankhamon, em 1922, pelo arqueólogo britânico Howard Carter, foi um dos maiores achados arqueológicos da história. Diferentemente de quase todas as outras tumbas,
ela foi encontrada praticamente intacta, com mais de 5.000 artefatos funerários. Entre eles estava a famosa máscara mortuária de ouro maciço, que se tornou símbolo do Egito Antigo no imaginário mundial. Essa descoberta proporcionou uma visão sem precedentes da riqueza, da arte e das crenças da época. Apesar das tentativas de proteger esses túmulos, muitos foram saqueados na antiguidade. Ainda assim, os arqueólogos continuam encontrando câmaras ocultas, passagens secretas e indícios de tumbas ainda não exploradas. O mistério do Vale dos Reis permanece vivo, alimentando tanto a ciência quanto a imaginação popular. Atualmente, o Vale dos Reis é um dos sítios arqueológicos mais visitados do mundo. A visita permite aos turistas entrar em algumas tumbas abertas ao público, como a de Ramsés IX, Ramsés III, Merneptah e Tutancâmon. O calor intenso, a paisagem desértica e o silêncio do local criam uma atmosfera quase mística, onde é possível sentir o peso da história e a presença simbólica dos antigos reis. O trabalho de conservação e escavação continua, com tecnologias modernas como escaneamento 3D e radar de penetração no solo, que ajudam a revelar segredos ocultos sem causar danos às estruturas frágeis. O Vale dos Reis é, sem dúvida, um portal para o passado, onde os ecos da eternidade ainda ressoam nas paredes de pedra e nas câmaras que guardam os sonhos de imortalidade dos faraós. Mitologia e deuses do Egito Antigo. A ponte entre céu e terra. A mitologia egípcia é um universo fascinante, repleto de deuses, símbolos, lendas e rituais que moldaram profundamente a vida espiritual, social e política do Egito Antigo. Mais do que crenças religiosas, a mitologia era a própria explicação do mundo, da natureza, da vida e da morte para os egípcios. Os deuses egípcios não eram entidades distantes. Pelo contrário, estavam intimamente ligados ao cotidiano. Cada fenômeno natural, cada aspecto da existência, cada ciclo da vida era representado por uma divindade. O rio Nilo, o sol, a morte, o renascimento, a fertilidade, a justiça, tudo estava interligado à ação dos deuses. Entre os principais deuses, destaca-se Ra, o deus do sol, criador do universo e símbolo da vida. Ele navegava diariamente pelo céu em sua barca solar, iluminando o mundo. À noite, descia ao submundo para enfrentar as forças do caos, especialmente a serpente Apófis, que tentava engolir sua barca e apagar a luz. Cada amanhecer era, portanto, uma vitória de Ra sobre o caos e a escuridão. Outro deus fundamental era Osíris, deus da vida após a morte e da ressurreição. Segundo o mito, Osíris foi assassinado por seu irmão Sete, que o esquartejou e espalhou seus pedaços pelo Egito. Sua esposa e irmã Ísis, com a ajuda de Néftis, recolheu seus pedaços, restaurou seu corpo e o trouxe de volta à vida através de magia. Dessa união nasceu Horus, filho de Ísis e Osíris, que se tornou o deus dos céus e vingador do pai. O conflito entre Horus e Sete simboliza a luta eterna entre ordem e caos, bem e mal, justiça e desordem. Horus, com sua cabeça de falcão, também representa o próprio faraó em vida, enquanto Osíris representa o faraó na morte. Entre os deuses mais amados está Ísis, deusa da magia, da proteção e da maternidade. Ela era tida como mãe amorosa e poderosa, protetora dos necessitados, dos enfermos e das mulheres. Sua figura transcendeu o Egito e foi cultuada até na Roma antiga. Outro deus notável é Anubis, com cabeça de chacal, senhor das necrópolis e da mumificação. Ele conduzia as almas dos mortos até a sala do julgamento, onde o coração do falecido era pesado na balança da verdade contra a pena de Maat, deusa da justiça e da ordem. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma alcançava a vida eterna. Caso contrário, era devorada pela criatura Amut, uma fera composta por partes de leão, crocodilo e hipopótamo. A mitologia egípcia estava profundamente presente nas práticas funerárias, nos rituais diários, nas festas religiosas e na arquitetura. Cada templo, cada túmulo, cada obelisco e cada amuleto trazia símbolos religiosos que protegiam
guiavam e conectavam os egípcios ao divino. É impossível entender o Egito Antigo sem mergulhar em sua mitologia, pois ela não era apenas uma coleção de histórias, mas a própria maneira como aquele povo entendia o mundo, seus deveres e seu destino após a morte. Uma espiritualidade que buscava a harmonia eterna entre os homens, os deuses e o cosmos. Arte e arquitetura egípcia, o legado da eternidade. A arte e a arquitetura do Egito Antigo são até hoje símbolos poderosos de uma civilização que buscava a eternidade. Mais do que expressões estéticas, cada obra, cada construção e cada símbolo tinha uma função religiosa, espiritual, política e até social. Tudo era pensado para refletir a ordem, a harmonia e a busca pela vida eterna. A arquitetura egípcia é marcada por construções monumentais, imponentes e duradouras. As pirâmides, os templos, os obeliscos e as tumbas foram planejados para resistir ao tempo, refletindo a crença na imortalidade e na continuidade da vida após a morte. As pedras gigantescas usadas nas construções não eram apenas uma demonstração de poder, mas um símbolo da eternidade que os egípcios tanto valorizavam. Além das famosas pirâmides de Gizé, existem verdadeiras maravilhas arquitetônicas, como os templos de Karnak, Luxor, Abu Simbel e os complexos funerários no Vale dos Reis. Esses templos não eram apenas locais de culto, mas centros econômicos, administrativos e espirituais. Suas colunas imensas, decoradas com hieróglifos e cenas mitológicas, não tinham apenas função estética, mas contavam histórias, transmitiam ensinamentos e protegiam espiritualmente o espaço. Na arte, a representação era profundamente simbólica. Os artistas egípcios seguiam regras rígidas chamadas de cânones, que determinavam como as figuras deveriam ser desenhadas e esculpidas. A posição dos corpos, por exemplo, mostrava o rosto de perfil, o olho de frente, os ombros de frente e as pernas novamente de perfil. Essa técnica não era uma falha de perspectiva, mas uma maneira de garantir que cada parte essencial do corpo fosse claramente visível, assegurando a identidade e a integridade espiritual da pessoa na eternidade. As cores também tinham significados profundos. O azul representava o Nilo e o céu, trazendo símbolos de fertilidade e proteção. O verde era associado à vida, à ressurreição e à regeneração. O dourado representava o sol e a imortalidade, muito utilizado nas representações dos deuses e na máscara funerária de faraós, como a icônica máscara de Tutankhamon. Os obeliscos, por sua vez, eram pilares de pedra talhados em um único bloco, geralmente colocados na entrada dos templos. Eles simbolizavam o raio de sol petrificado, uma conexão direta com o deus Ra, o deus solar, e eram considerados protetores espirituais dos espaços sagrados. A escultura egípcia também se destacou pela perfeição e imponência. Estátuas colossais de faraós e deuses não apenas enfeitavam templos, mas representavam a presença viva da divindade ou do governante naquele espaço. As esculturas menores, como estatuetas funerárias chamadas de Ushebti, tinham função prática no além, substituindo o falecido em trabalhos manuais na vida após a morte. A arte egípcia não buscava inovação, mas sim permanência. Por isso, manteve seu estilo característico por mais de 3.000 anos, praticamente sem mudanças. O objetivo era preservar a ordem cósmica, a harmonia entre o mundo dos vivos, dos mortos e dos deuses. Em resumo, a arte e a arquitetura egípcia são mais do que belas. São manifestações concretas de uma visão de mundo onde a vida e a morte se entrelaçam e onde tudo é feito com um olhar voltado para a eternidade, deixando um legado que continua a fascinar e inspirar a humanidade até os dias de hoje. E aí, qual parte do vídeo mais te encantou? Conta aqui nos comentários quais experiências mais você gostaria de viver. Poderá ser nosso próximo vídeo. Se você curte descobrir lugares incríveis como esse, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos destinos. Vem viajar com a gente pelo mundo.